Mais um caso incrível resolvido pela biosimetria. Se eu fosse consteladora, eu teria errado feio nesse caso. E você que é constelador, você que gosta de trabalhos sistêmicos, você vai ver como ficar no mental, ficar na receita de bolo, muitas vezes, é como jogar no lixo um trabalho. A mãe me procurou porque o filho dela, com 30 e poucos anos, bebia e não progredia na vida. Eu sempre peço para não me contar a história. Mas ela foi falando assim: desde que me separei, é um problema para mim. Se eu ficasse ouvindo histórias ou tentando adivinhar, eu pensaria: ah, puxa, que coisa fácil, que caso fácil de resolver. O problema dele é o pai. Ela se separou, ele ficou sem pai, filho sem pai, tem vícios e pronto. E vamos lá, vamos fazer o trabalho do filhinho com o papai, para o filho tomar o papai e para o filho parar com a questão de vício. Porém, fiz um mapeamento no corpo da mãe. Cada pergunta que eu faço sobre respiração, sobre lateralidade, me traz um boneco. E os bonecos que entraram no campo eram mais ou menos isso aqui. Ó. Entrou um homem grande que representava o filho, tá? E a boneca que representava a mãe, eu não mexo no corpo dos bonecos, eles ficam aqui em cima da minha mesa, sem que eu mexa. A boneca que entrou, ela estava assim, desse jeitinho aqui, ó. Você olhando para isso, o que você pode imaginar? Uma mãe que está curvada diante do filho. Olha isso. E aí, na hora, me veio, esse filho está representando o pai dela. Na mesma hora. Porém, eu fiquei quieta, porque aqui eu nunca coloco o carro na frente dos bois. E o grande erro dos consteladores, na maioria das vezes, até dos mais experientes, é colocar o carro na frente dos bois. Quando você faz muita pergunta, você acaba ficando preso às perguntas e não deixe que o corpo fale. E os bonecos seguintes confirmavam que o pai da minha cliente estava excluído. E aí é quando eu começo a fazer as perguntas. Eu disse: o que aconteceu com seu pai? E ela disse: então, meu pai era assim, não gostava de trabalhar, não gostava... tudo que ela falou do filho, ela falou do pai. E aí eu falei assim: você percebe que você está falando do seu filho a mesma coisa que você está falando do seu pai? E ela disse: é verdade, Val. Desde que ele era pequeno, eu tenho muito medo que ele repita a história do meu pai. E o tempo todo eu acho ele muito parecido com meu pai. Ela informou ao filho dela que o filho dela não podia parecer com o avô. Porque no coração dela esse avô estava excluído, ou seja, esse pai dela estava excluído. E o filho, desde pequeno, estava recebendo essa carga. Ela não percebeu, mas estava honrando esse filho como se honra o pai, dando privilégios a esse filho, tratando esse filho diferente, fazendo uma série de coisas, cuidando dele não como um filho, mas como uma filha cuida de um pai. Quase que numa subserviência. E aí, como é que a gente resolve isso? Ela veio cuidar do filho, mas o problema dela era com o pai dela. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz um processo no escuro, sem ela saber do que ela estava sendo tratada, onde eu fiz com que ela conseguisse tomar o pai dela, sentir esse pai. Esse pai já morreu. No dia seguinte, ela disse: Val, eu estou numa paz tão grande. Eu estou numa tranquilidade tão grande. É como se realmente você tivesse conseguido colocar dentro de mim o meu pai. E aí, um mês depois, ela me manda mensagem dizendo que o filho estava outra pessoa. Que ela se sentia livre. Que ela não se sentia mais amarrada e presa a ele. E que o filho estava dando sinais de que estava tomando conta da própria vida. O objetivo desse vídeo é fazer você pensar. Será que o problema está no seu filho? Ou será que você está fazendo uma transferência, deixando o seu filho ocupar o lugar do seu pai? Não é a primeira vez que eu vejo isso aqui. Você tem problema com seu filho? Seu filho parece com seu pai? Será que você está projetando as dificuldades do seu pai no seu filho? Ou será que você faz isso com os homens que aparecem na sua vida? Homens indisponíveis, por exemplo. Fica a dica.